Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Vamos esperar o Salomão, o Wellington Salomão chegar. Está online aqui, 9 horas, mais um pós-venda em foco. Deixa eu mandar aqui para todo mundo. Galera, para dizer que estamos aqui, estamos vivos. Olá, olá, Neri, seja bem-vindo aí. Ô, Alberto, tudo bem? Seja bem-vindo aí, Alberto. Dona Marraila, a dona do escritório. Aí, Dona Marraila. Essa aí tem que pagar uma grana para nós aí. Bom, hoje a gente tem o Wellington conosco, ele está se conectando aí, logo ele aparece. Mais um pós-venda em foco. Como é que pode, né? Projeto, um grande sonho. Um sonho que tem se tornado cada vez mais realidade. É um projeto bem bacana aí. Projeto que tem crescido. Toda quinta-feira ele cresce um pouquinho. Graças a todo mundo que está assistindo sempre no online e quem acaba assistindo aí depois, quando fica gravado lá no IGTV ou no meu canal lá no YouTube também. Deixa eu ver aqui. Abra essa parte aqui. Deixa eu avisar ele aqui que já estou online. 9 horas. Hoje um frio danado, não está nem fazendo 38 graus aqui. Está muito frio nessa cidade. 38 graus, para quem estava com 40 e poucos, há poucos dias atrás. Eu tive que botar até uma camisa comprida, senão não ia conseguir sobreviver esse frio. Pronto, já partiu aqui também já está funcionando. Nós temos as apresentações. Eduardo, seja bem-vindo aí, Eduardo. Eduardo Nogueira. Seu Alberto. Tem que fazer mais uma live, hein, Alberto? Essas lives de funilaria, elas estão dando o que falar. O pessoal retorna aí e fica me pedindo para que a gente faça outras. A gente tem que fazer uma aprofundando um pouco mais nos processos. O pessoal gosta bastante de falar sobre processos. Seja bem-vindo aí. Vamos fazer outra sim, Alberto. É importantíssimo. Roberto, para quem está assistindo aí, é um especialista na área de funilaria e pintura. E o pessoal tem gostado bastante, a gente já fez algumas lives, está pegando uma série aí de lives. Fala um pouco sobre funilaria e pintura, depois um pouco sobre peças, que é o assunto de hoje, e também fala sobre gestão do pós-venda um pouco mais na área de qualidade. A gente pode, na semana que vem, quase tudo certo que a gente vai fazer uma sobre experiência do cliente, a gente faz sobre vendas, a gente vai trazendo aí profissionais da área com experiência no nosso setor para que a gente troque informações aqui e vá
vai enriquecendo um ao outro e crescendo junto e fazendo do pós-venda ele gigante como ele tem que ser sempre, né? Esse projeto, o Pós-Venda em Foco, é um projeto muito antigo. Ele é um projeto que já tem um bom tempo e esse projeto ele tem esse intuito exatamente de compartilhar informações. Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui o... Deu certo, isso mesmo, Alberto. Com a Érica lá, pô, fechamos muito. Ela tem uma experiência boa no setor e eu acho que vai dar para a gente fazer um trabalho muito bem feito com ela. Essa próxima live, que será sobre Customer Experience, tem tudo a ver com o momento que a gente está passando nesse momento no mundo inteiro, mas no setor automotivo muito mais, né? Então, realmente colocar o cliente no centro de todas as nossas decisões e fazer com que a gente desenhe as jornadas e os contatos do cliente seja bom para ele, que sim, respeite os nossos processos, mas que realmente entregue algo bom para o nosso cliente, isso é algo que a gente tem que fazer urgentemente em toda a cadeia automotiva, né? As montadoras, elas estão fazendo isso num processo mais acelerado. Érica da Paz, isso mesmo, Dercide, ela que com quem a gente vai conversar. Eu conversei um tempo atrás aí e uma pessoa maravilhosa, fechamos muito o que eu penso sobre o tipo de experiência que o cliente merece e precisa, ele quer, necessita, deseja hoje. Então vai dar muito certo. A próxima live ela já vai ser nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui o meu amigo aqui. Mas basicamente o que a gente tem que entender é assim, nós estamos em um momento agora que não tem jeito, a gente passou a ponte e queimamos a ponte, nós não vamos voltar mais. A pandemia ela fez exatamente, a pandemia nos possibilitou chegar nesse momento em que nós estamos. Nós tivemos que sim fazer 6, 7, 8, 10 anos, talvez em 6 meses, fizemos. Digitalizamos muitas coisas, aceleramos muitos processos que, por uma morosidade nossa, a gente demorou para acontecer, mas agora não vão voltar mais aquilo que era antes. Todos esses veículos que foram vendidos no digital, muitas vezes, não tem como voltar atrás. O cliente ele é digital e ele merece sim um pós-venda no digital, né? Então não dá para atividade que não seja nesse sentido. Pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo aí. O nosso honroso Wellington Salomão está aí ao vivo, mas você se arrumou, tá bonitão, hein, cara? Tô até perfumado. Eu vou dizer assim, pessoal, se a tecnologia avançar um pouquinho, daria para sentir até o perfume desse homem. Bom, agora que o nosso convidado, nosso ilustre convidado, está entre nós, vamos dar início a mais um Pós-Venda em Foco, um grande sonho que é realizado toda quinta-feira, depois das 21 horas. Depois das 21 horas, em algum momento ali ele inicia, mas todas as quintas-feiras a gente se reúne aqui para bater um papo e trocar erros, acertos, experiências. Aqui é um campo neutro. E o que significa um campo neutro? Aqui a gente discute o pós-venda. A gente discute o negócio do setor de mobilidade. Seja uma oficina independente, seja um autocentro, seja concessionária, o nosso negócio aqui é falar de ações em que todo mundo pode ganhar, porque nós não estamos mais numa sociedade em que a gente trabalha com a escassez. Nós estamos numa sociedade que a gente trabalha no compartilhamento. E uma sociedade de compartilhamento não cabe mais uma relação ganha-perde. É sempre uma relação ganha-ganha.
E daí o intuito do Pós-Venda em Foco. E que tem tudo a ver com ações que algumas montadoras estão tomando, e uma das montadoras em específico, um dos responsáveis por esse trabalho incrível que ela está fazendo, está na live aqui nos acompanhando, é entender que existem dimensões que tem que ser atendida para o nosso cliente, independente da marca. O nosso cliente, ele está em algum momento na sua história. E essa história pode ser estar sendo atendido numa oficina independente, que é na garagem de algum técnico em reparação, mas ele está com aquele veículo daquela marca específica lá, e que ele precisa, sim, o técnico precisa de informação para dar uma boa manutenção e precisa de peça para dar aquela manutenção. E essa dimensão é uma dimensão nova para nós, por exemplo, de montadora e de concessionária, mas é uma dimensão fundamental porque ali começa a construir, para marcas que têm mais de 10 anos, ali começa a construir um entendimento que o mercado vai ter do valor de usado, e isso vai impactar no valor que tu vai poder vender o teu novo. Porque é um veículo que ninguém quer como usado e que o técnico em reparação ou o mecânico diz que não vale a pena, não vai vender no novo. Essa dimensão ela está começando a fazer muito sentido para todo mundo. Isso é muito bacana. Tem a dimensão do balcão de peças, tem a dimensão do reparo dentro da própria concessionária. Por isso, esse espaço neutro, um espaço que todo mundo possa ganhar mais de 40 milhões de automóveis, tem mercado para todo mundo, pode ter certeza que tem mercado para todo mundo. E aí a gente começa com Wellington Salomão, o cara que vai nos dar aí hoje, vamos trabalhar bastante em peças, a parte de peças foi bem provocativo até, os nossos chamados, né? A gente fez uns chamados provocativos lá, de margem, de canais, até coloquei num deles lá, mas nós vamos mesmo para o digital, nós vamos mesmo para o e-commerce. Será que a gente se joga no e-commerce ou a gente tem algum dever de casa antes? Vamos falar um pouquinho sobre o business. Mas antes disso, eu preciso dar alguns recados rápidos. E o primeiro recado mais importante é parabéns para você que está aí se dedicando um tempo para estar conosco aqui. Parabéns, porque significa que você está buscando um pouco mais de informação e se aperfeiçoar. Além do parabéns, muito obrigado por prestigiar aqui esse momento. Não esquece, vai lá no YouTube, procura lá Olavo Centeno, se inscreve no canal, ajuda a fazer isso aqui crescer. Quanto maior ficar, mais a gente vai poder conectar profissionais da área e mais protagonista o pós-venda será nos negócios uma coisa tão importante. Então, um aviso muito importante que eu tenho para dar. Segundo aviso importante é que isso aqui só pode acontecer por conta de parcerias. E uma das parcerias muito fortes que nós temos aqui é da SWK Soluções Automotivas, uma empresa incrível, 100% nacional, de um profissional que saiu de dentro de concessionária, resolveu. Ele já era um empreendedor, fazia acontecer dentro da concessionária, saiu de lá e montou o seu negócio e foi para esse mundo incrível que é o mundo de soluções agregadas para as concessionárias. Ele tem feito um trabalho muito bacana aí e ele apoia aqui. Não esqueçam, então, se você está você é de montadora, concessionária, oficina independente, auto centro, swk.com.br, eu tenho certeza que você vai curtir muito o que ele pode oferecer, não só de produtos, mas realmente de suporte a fazer o teu negócio ir para frente com parcerias bem bacanas. E uma empresinha chamada MTI Treinamentos. Essa empresa, por acaso, é minha e ela é o patrocinador aqui. Por que é o patrocinador? Porque ela permite que eu chegue até vocês e possa ofertar também, se você é de uma oficina independente, autocentro ou concessionária, quer trabalhar no teu pós-venda na parte
de vender mais, vender agregados, vender com valor agregado, vender satisfação, fidelizar, rentabilizar e crescer, pois entre em contato comigo e a gente conversa para desenvolver o teu time, tanto com workshops presenciais, como à distância e treinamentos 100% digitais para cada colaborador. Agora chega de jabá e vamos para cima. Wellington, muito obrigado por você dedicar aí o teu tempo, a generosidade de cada pessoa que aqui aparece, me toca sempre. Então, obrigado pela tua generosidade de compartilhar um pouco do que tu sabe. E 40 minutos aqui é pouco tempo para tudo que eu tenho certeza que tu tem para compartilhar, mas é só o início. E você que está aí nos ouvindo, seja agora, ao vivo e a cores, ou em algum momento no futuro, lá no Instagram, que fica gravado no IGTV e no canal no YouTube, saiba que você pode e deve procurar o Wellington, porque ir sozinho até dá. Mas você pode ir acompanhado, muito bem acompanhado, e se peças é algo que você quer olhar com carinho, e você deve olhar com carinho, o Wellington é um cara que pode te acompanhar nesse caminho aí e te ajudar muito. Bem-vindo, Wellington. Boa noite, Olavo. O tempo é teu, meu Deus. Boa noite, Olavo. Muito obrigado quem está com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Peças, muitas vezes, é tratado como um mistério, né? E o pós-venda da concessionária mais como um mistério. Uma vez eu vi um professor meu que fez uma analogia que eu gostei bastante. Ele brincou, quando você vai fazer um exame, você vai ao laboratório, você tem que confiar naquele farmacêutico, né? Ou aquele farmabiológico que faz o exame, né? E muitas vezes no pós-venda, por a pessoa não conhecer, sendo na oficina, sendo na funilaria ou no setor de peça, ele tem que confiar no profissional. Isso é interessante porque nós estamos falando de uma atividade, portanto, pela confiança e pelo dado de tecnicidade de profissional. Então, pós-venda é lugar para profissional. Não é um lugar para aventureiro. A gente está tratando do carro, um carro mal cuidado, além de gerar muita despesa, pode gerar acidentes. E mesmo assim, a gente está trabalhando numa fronteira onde nós temos a felicidade de uma família, ou de um jovem quando tem um carro, ou de um fazendeiro quando tem um picape, para algum cara que vai ter despesa, um cara vai ter tristeza, ou até um acidente. Então, nós estamos falando de um mercado onde a gente trabalha expectativas. Quem é esse mercado? Eu lá, vou pedir para você mostrar só para a gente entender de forma bem didática esse timeline que eu te passei. É um timeline bem simplesinho que mostra onde a gente chegou, coisa de 1 minuto, e como esse mercado começou. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 46 milhões de veículos emplacados e em condições de rodarem diariamente. Então, estamos falando de 46 milhões. Nós estamos falando, segundo o Cinco Peças, que é o sindicato que contabiliza os dados do setor, de 140 milhões de reais em 2019. E agora a gente está no ano de pandemia, eu tenho uma boa novidade para vocês. Então nós estamos falando de 140 bilhões de reais de faturamento. Estamos falando de 46 milhões de veículos rodando. E se eu for fazer um segundo análise mais interessante, que é pegar veículos de até 10 anos de uso, ou seja, veículo emplacado, 10 anos de idade, que são os veículos que têm maior investimento em manutenção, que os donos cuidam mais. Eu estou falando dos 46, eles caem para torno de 34, 33 milhões de veículos. E agora vem a nossa brincadeira. Tem mercado para todo mundo? Tem, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Principalmente a partir do momento que a gente começa a dar segurança para o cliente. Olá, você consegue mostrar aquele timeline nosso? Eu já tentei subir aqui, eu não consigo subir essas fotos no Instagram quando a gente está aqui. Mas eu já sei que eu posso fazer o seguinte. Ela vai ficar gravada, essa apresentação, e eu vou subir junto, quando subir lá, vou subir um outro post com esses PDFs, acho que não tem problema, né? Não tem problema nenhum. E aí vocês vão poder baixar depois e até usar nas suas apresentações internas. Eu não consigo, já tentei aqui subir na live. Não, tudo bem. Então, só para mostrar para vocês. Quando esse mercado nosso formalizou? 1930. O Brasil não tinha nenhuma fábrica
de veículos no Brasil, mas desde aquela época o Brasil importava veículos. Principalmente a gente tinha aí os primeiros banqueiros, os grandes fazendeiros, então nós tínhamos pouquíssimos veículos e algumas máquinas. Então a indústria começou com a substituição de importação. E começou com as primeiras peças importadas que vinham por navios. 1950 teve a primeira grande mudança que os saudosistas não esquecem, que é o Cardex, que é a primeira ficha de rastreabilidade da peça. A posição da peça na prateleira, que muita gente gosta disso, altura, rua, coluna, profundidade, extra estoque. Então muita gente é saudoso do Cardex, né? Então a gente teve o Cardex, nós estamos falando de 1950, 70 anos atrás. Em 1980 teve uma grande novidade para a época, microfilme. Microfilme. Então começou o mecânico ou o cliente não precisar levar a peça com defeito na loja onde ele ia comprar. Ele conseguia analisar por microfilme. Nossa, que novidade. Estamos falando de microfilme ali na década de 80. Na década de 90, começamos a evoluir o que a gente chama de DMS, que é os Dealer Management System, e os sistemas chamados de RP, que são sistemas de gestão. Então começamos a ter um link do microfilme, que começou a se tornar catálogo digital, com um sistema da concessionária que começou a evoluir o Cardex. Nesse momento, muita gente se perdeu. Por quê? A partir do momento dessa grande novidade, as pessoas estacionaram aí. Nós temos muito profissional que se estacionou na década de 90. Ele tem um controle de estoque com uma ótima acuracidade. Ele sabe onde está cada peça na prateleira, nem precisa do sistema. O balanço dele de peças está correto, mas ele perdeu-se a parte comercial. E aí nós temos o ano 2000, que começamos os modos de CRM. Os caras viram que peça não era só para aquele cara que ia lá buscar, que a gente poderia vender. E o Brasil é um país que, comparado a outro do mundo, é um dos poucos que tem telepeças. Isso que nós vamos falar. A maioria das vendas ainda é receptiva em muitos países da Europa e muitos países do Mercosul. A venda não é ativa por telefone, nem as cotações são por telefone. Então é uma característica muito importante do Brasil. E nós temos ali, começando em 2005, a chamada reposição automática, que as montadoras e os grandes distribuidores de peça fizeram. Foi, peraí. Eu calculei a sua reposição, calculando para alguns dias da frente, algumas reposições, cara, você não precisa colocar um comprador, eu posso repor. Então seu cliente não vai ter que precisar, ao chegar na tua loja, ou te ligar, ou você oferecer para ele, principalmente o cliente com um carro parado, 5, 10 dias para a peça chegar. Muita gente no interior é familiarizado com isso. Eu chego numa concessionária, numa loja de peça, ele tem que pedir para outra cidade, eu vou ficar aguardando. Isso a partir de 2005 foi minimizado. Deveria nem existir isso hoje em dia. E aí nós temos, para fechar, 2010. Nós estamos falando do ano de 2020, com a grande pandemia. Foi criado o e-commerce. Então nós temos uma mudança enorme do gerente de peça, que era um cara de jaleco, que cuidava da acuracidade do estoque, para um cara que a partir de 2010 cuida de e-commerce. O perfil mudou. O gerente de peças, ele era um auxiliar do gerente da oficina. Ele era um cara que mantinha o estoque limpo e organizado para qualquer carro que entrasse na oficina daquele lugar, ele não deixasse faltar nenhuma peça. Então ele era um auxiliar do gerente de oficina, que alguns lugares é chamado de pós-venda. Hoje, em todas as concessionárias principalmente, o gerente de peça tem um faturamento muito, mas muito maior do que a oficina. Então a oficina hoje é um cliente dele, que ele tem que tratar como tratava antigamente. Não pode deixar um carro esperando, mas a oficina é apenas um dos clientes e não só o único cliente. Esse gerente hoje tem que saber o quê? Ferramentas digitais. Ele tem que saber prospectar a venda e saber trabalhar a venda ativa. Por quê? Porque o comum em muitas lojas de peças em 2020 é o balconista com a barriga no balcão esperando o cliente. E é aqui que eu quero terminar minha introdução. Entre um mercado de 140 bilhões que ainda tem muito balconista, especialista e conhecedor de peças, mas que faz venda passiva ou receptiva, encostada a barriga no balcão. Ok? É um grande conhecedor
Ele auxilia o cliente, ele auxilia o mecânico na hora que chega, mas ele trabalha na venda receptiva. É aquele tipo de vendedor que leva a seguinte informação para o seu gestor: o mercado está ruim, o mercado está bom. O mercado está ruim, o mercado está bom, isso nunca é para todo mundo e nunca é só para alguns. Sempre tem alguém ganhando dinheiro. A partir dessa introdução, eu já começo a brincar com vocês de uma outra jogada, que é o tamanho do mercado. Então vamos entender. Tudo parte, só para vocês entenderem, tudo parte dos fabricantes. Os fabricantes de carro. Eles fazem os carros. E eles, quando desenvolvem um carro, junto com os fornecedores que eles têm, eles fazem todos os desenhos de todas as peças. Tudo. Vai desde um paralama, um farol, para um carro novo é desenhado. Ele tem junto com os seus fornecedores e tem aquele desenho de peça. Então, quem tem o desenho correto da peça sempre desde o início é a montadora. Por que ela tem isso desde o início? Porque ela desenvolveu junto com o fornecedor. Então, ela tem uma peça, o torque correto, o material correto, o cálculo de durabilidade. Por quê? Porque quando ela faz o carro, ela ainda dá garantia. E aí tem um caso bem engraçado. Se eu contrato um fornecedor para fazer um farol para mim, se ele me entrega com má qualidade, geralmente eu nem coloco na linha de produção. Mas se passa pela linha de produção e estraga, a montadora cobra desse fornecedor a troca em garantia para o cliente. Um grande exemplo que vocês têm agora é um recall. Recall também é garantia. Da Toyota, no caso do airbag, e a Nakata, que era fornecedora, praticamente quebrou em nível mundial porque ela garantiu a peça que ela entregou na montadora e a montadora pediu as especificações técnicas e a montadora conseguiu provar que a Nakata não necessariamente atingiu todas as especificações. Então imagine a despesa da empresa. Então a peça original tem essa característica da garantia. Tá? E aí, para fechar isso, guardem isso que eu estou falando para vocês. O Brasil, a gente costuma dizer que precisa ser estudado pela NASA. Né? Vem, NASA, vem aqui. Aqui nós chamamos a peça original de peça, como é que eu posso dizer? Nós damos nome à peça como original, que não é original. Nós criamos um novo nicho. A peça feita pela montadora, que produziu o carro, ou por seu fornecedor, e vendida como original, nós chamamos ela de genuína. Então a peça genuína é feita pela montadora, ou por um fornecedor da montadora, e é vendido única e exclusivamente pelas concessionárias que fazem um trabalho de revenda. Então, a concessionária pode rever para um distribuidor e etc. Mas é as concessionárias que fazem a primeira distribuição disso na cadeia. Nós temos a peça original, que no Brasil original é comumente chamado de um fornecedor que fez a peça para a montadora e a partir de alguma idade do carro, 4, 5 anos, ele oferece uma peça similar à original como original. Então, genuína, feita pela montadora, vendida pelas concessionárias. Original, feito por um fornecedor que fez para a montadora e vendido. E por último, sem entrar nos detalhes, nós temos a peça chamada paralela, que é o quê? Quando um fornecedor, quando um fabricante de peças, a partir da peça genuína, ele cria uma réplica. Qual é a diferença disso? As especificações técnicas. A peça original tem um, como é que eu posso dizer? Ela tem todo um cálculo de durabilidade. Por exemplo, era feito um ensaio, colocando aqui no detalhe, o engenheiro vai me corrigir se estiver participando, uma correia dentada. É um cálculo feito mínimo de 60 mil quilômetros. Você pega uma correia dentada, genuína, 60 mil quilômetros. Uma correia dentada original, entre 45 e 60. Ok? Para ele ser competitivo de preço. E uma paralela, pode ser entre 45 e 60, mas a tendência é que não chegue ao nível da genuína. Então, essa diferença acontece. Por quê? Porque você, ao comprar, não tem o mesmo padrão de qualidade de um cara lá dentro da indústria automotiva. Então, não é que ele baixe o padrão de qualidade, é que ele faz um padrão de qualidade, um teste de resistência em outros ensaios a partir disso. Então, existe uma grande diferença entre a peça genuína, a peça original, então vamos lá em cima, genuína,
original, paralela, e ainda por final você tem remanufaturada, e depois da remanufaturada você tem a peça usada, que é de ferro velho. Então você tem 5 categorias de peça. E muitas vezes você não sabe qual dessas peças você está colocando no seu veículo. A partir disso vem a brincadeira. Qual é a brincadeira? Pô, Salomão, eu vou comprar uma peça, para que existe tudo isso? Eu fui comprar uma peça lá, a peça veio com uma caixa, o cara me disse que ela é original. Ele pode estar falando a verdade? Sim. Tem caixa da montadora? Não. Mas como é que você sabe que é original? Aquele fornecedor pode ter feito para a montadora. Mas, hoje no mercado, existem muitas peças genuínas, ou seja, vendidas pelas concessionárias ou distribuídas pelas concessionárias com preço de peça original. Porque no passado, o original encontrou mercado que as montadoras não atingiam, lembrando, o mercado está lá, e começou a vender muita peça original. E se as montadoras não estavam atingindo, ele viu um mercado. E ele viu uma oportunidade de ter uma margem melhor. Nós começamos a brincar de margem agora. A partir do momento que ele viu que ele tinha uma margem menor, você vai encontrar, às vezes, uma loja de peças, um preço maior ou igual de uma peça genuína de concessionária. Como você vê isso? Quais são os adventos? Começou em 2010. A partir do momento que o e-commerce se difundiu, as pessoas começaram a comparar as peças. Em economia, a gente chama isso de arbitragem, que é quando você tem um preço no mercado A, diferente do preço do mercado B, e em teoria eles tendem a se igualar a partir que a gente tem uma simetria de informação, uma disponibilidade da informação. Então ele viu uma peça com a marca A, uma peça original. Pô, o original está muito caro. Vou na paralela. E o original viu, poxa, eu sei quantos carros eu fabriquei, eu sei qual a quilometragem troca essa peça, calculando essa quilometragem da idade do carro X, eu sei que eu tenho, por exemplo, 1 milhão de... Vamos dar exemplo, estou na Volkswagen, eu tenho 3 milhões de Gol no ano de 2020, que pelo consumo médio, um gasto médio de quilometragem, eles vão trocar correia dentada. E por isso aí, eu vi que eu tenho 3 milhões, mas eu estou programando para vender em 2020 120 mil correias. Ou seja, eu estou programando, junto com as minhas concessionárias, 12% de market share num parque circulante esperado. Poxa, nesse preço, eu tenho 12%. Com esse fornecedor e esse mercado. Mas será que eu consigo competitividade? Ele começa a fazer uma pesquisa de preço para ver qual é o posicionamento, se ele consegue manter a qualidade no novo posicionamento de preço. E aí ele faz um cálculo também da economia chamado elasticidade preço-demanda. Se eu vendo essa correia por R$60, a paralela está 40. Se eu conseguir, junto com o meu fornecedor, calculando um aumento de compra, eu vou comprar a montadora do meu fornecedor, um aumento de compra, eu consigo vender essa correia para o cliente final, em vez de 60 para 44, para 46, não ficando necessariamente com o preço original, mas eu continuo com a qualidade genuína. E a partir de que as montadoras começaram a ver isso, eu comecei a ganhar mercado. Por quê? Porque eu ajudei a ver isso. Tanto quando eu trabalhei na Volkswagen, quanto eu trabalhei na Renault. Por quê? Esses clientes que estão fazendo esse cálculo, eles vão nas oficinas das concessionárias? Vamos lá. Não. Não necessariamente. Por quê? Porque ele cresceu com uma história que contaram para ele que a concessionária é muito cara. O que não é verdade. As peças originais hoje, as peças genuínas, estão muito competitivas. E muitos carros hoje, o custo de manutenção que, na maioria das vezes, as revisões vêm tabeladas, são muito baixos para se manter o carro. Mas isso veio do passado. Então, ele, na primeira hipótese dele, não está concessionária. Está num paralelo. E aí ele chega lá, acaba muitas vezes pagando mais caro. Então, como levar a garantia da peça original com um preço para esse cara? E aí começou o grande trabalho das montadoras. Por exemplo, hoje quase todas as montadoras têm um site de apoio ao reparador. Você lá vê reparador Fiat, mecânico Renault, reparador Citroën. Por quê? Para aproximar
um influencer muito importante de nossas vidas, que é o mecânico. O mecânico, ele é quase da família. Se você tem um mecânico de confiança, você vai até o outro lado da cidade fazer o serviço. É como alguém, o cara acertou o seu cabelo, tem o seu jeito correto de cortar, o cara pode mudar o ponto, a barbearia dele, você continua indo lá. Então, todas as montadoras foram trazendo os mecânicos, né, os influencers para isso. Por quê? Porque eles entendem do carro e eles também são impactados por essa melhoria do atendimento do nível de peças, por essa melhoria da competitividade, do preço das peças. E nós temos um outro ponto. Melhoramos a qualidade? Não, é a mesma. Damos garantia nas peças. Melhoramos a reparação? Não. As concessionárias continuam reparando muito bem e as pessoas são muito bem treinadas. Melhoramos os preços? Sim. E aí os mecânicos começaram a falar, o seu preço está bom, mas eu tenho uma dificuldade. Esses carros novos, cara, eu ainda não me sinto seguro de pôr a mão neles. Eu não tenho aparelho. Então as montadoras começaram também a trabalhar a capacitação deles. Tá. O que isso tem a ver? Melhorei peça, gastei dinheiro com capacitação, criei várias mídias sociais para fazer um relacionamento com esse influencer que é o mecânico. E por que eu fiz isso? Pelo mesmo caso, do exemplo da correia que eu falei. Se eu tenho 12% de mercado, eu sei o tamanho e o volume do mercado, eu vou ter que começar em algum dia a trabalhar para garear esse mercado. Então, nessa introdução, vem a primeira brincadeira, para qualquer um que for gestor de peças e quiser trabalhar. O mercado é muito grande. E ainda tem muitos clientes que, além de não comprar, não concessionária, no paralelo, nem fazem a revisão dos carros, porque tem percepção que o preço é caro, ou o mecânico, às vezes, não tem confiança de trocar aquela peça, porque ainda não tem a manutenção. Tá, e o que eu faço com tudo isso? Se o mercado é de 140 bilhões, com todas essas lacunas, qual poderia ser o tamanho do mercado se eu estivesse trabalhando? E aqui começa o nosso trabalho. Então vamos lá. Hoje, o fabricante faz carro, aí depois você tem o sistemista, que geralmente é o fornecedor do fabricante, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, hipotético, a Fran faz filtro para GM. A Fran é sistemista GM. A peça você vai comprar como original Fran e como genuína GM, se você for comprar. Depois você tem uma terceira faixa, que a gente chama de OEM, OIS, distribuidor especialista. São os grandes players do mercado. Né? Então, eu estou falando de distribuidor, por exemplo, você vai numa loja, dando um exemplo aqui, posso citar Rufato, em São Paulo, especialista em peças de funilaria, faróis, etc. Ela é especialista, é um grande distribuidor disso. Você vai no grande distribuidor, pode ser uma SK, pode ser uma Sama, pode ser uma Cobra, né? Pode ser uma Pellegrino. Você tem grandes distribuidores. Na verdade, você pode ser um Mercado Car, você tem 8, 9 grandes distribuidores do Brasil. Aí você tem a quarta faixa, que é o varejista. O varejista é a grande e média loja de peças do seu bairro. Você tem, depois do varejista, os reparadores e aplicadores. São mecânicos que têm um pequeno estoque ou não, auto center, etc. E depois vem o cliente final. Então, geralmente, na cadeia de peças, o cliente está na 7ª posição. Ele é impactado no 7º passo, o cliente de peças. E aí, que muitas montadoras tiveram dificuldade no início de conseguir chegar a esse cliente. Como eu vou conseguir, né, nessa cadeia de 7 posições, todo mundo me ajudar a vender e ser remunerado por isso? Então, muitas montadoras procuraram cortar algumas dessas 7 etapas da cadeia para atingir diretamente o cliente final usando os influencers. A partir disso, agora a gente começa a brincar. A segmentação. Então vamos lá. Temos mercado, temos carro rodando, ok? E a partir disso temos que segmentar. Aí você chegava numa concessionária, você ia no balcão de peças, ia na oficina. Aí você ia na oficina, o cara te dava um preço,
de peça, de mão de obra. Como a maioria das pessoas aprendeu a ser esperto, ele caladinho, vai ali, onde tem café? Toma um café, vai lá no balcão. Muitas vezes a peça está bem mais barata. Ele compra a peça, vai, está lá fora. Ou ele chega no balcão, pergunta a peça para o balconista não pergunta quem ele é, não conversa com ele, nem registra ele no sistema e fala que a peça é X. Preço bruto. Todo mundo tem celular. O cara faz o quê? Uma pesquisa para ver se aquele preço tem sentido. Se o preço é ruim, ele nem responde boa tarde ou bom dia para aquele balconista, ou se ele estiver no telefone. Ele nem termina a ligação, ele desliga na hora e continua procurando na internet. Então, muitas vezes, pela falta de um script, o cara não vai. Mas por que você faz script? Para segmentar. Aqui eu coloquei um exemplo bem simples de segmentação de peças. Embora eu não vou mostrar para vocês aqui, mas eu vou falar. Qual é o básico da segmentação? Qual é o princípio da segmentação? Você tratar clientes diferentes com abordagens diferentes. Então vamos lá. Primeiro ponto da segmentação. Vamos pensar em peças. As peças não são iguais e as peças não têm preço iguais. Quando você atende um fornecedor ou montadora, é feita uma sugestão de tabela pública. Ninguém pode vender naquele preço, porque isso é cartel e é crime. Mas vem uma sugestão. A partir da sugestão, as tabelas geralmente vêm coluna 1, código da peça, e cada montadora tem sua lógica, seu sistema de código, o nome da peça, que isso varia. Tem montadora que os números mudam. Por exemplo, eu já trabalhei numa montadora que bateria, na tabela não aparecia como bateria, aparecia acumulador de chumbo. Então, trabalhei numa primeira montadora, bateria, na segunda é acumulador de chumbo. E aí você tem na segunda coluna, preço sugerido de venda para o seu estado. Porque os impostos são diferentes para cada estado no Brasil. Na terceira coluna, você tem ali uma sugestão, né, de preço geral, para você ter uma noção. Na quarta coluna vem o custo que você paga para o seu distribuidor ou para a montadora. Geralmente o custo ali já está com impostos, mas tem que tomar muito cuidado, se não tiver com imposto, você tem que colocar. E aí começou a brincadeira. Se as peças têm preços diferentes, margens diferentes e famílias diferentes, você tem que começar a fazer o básico. E esse básico, na minha última pesquisa, ele está em 35% dos vendedores de peça. Então nós temos oportunidade em 65% deles de fazer isso, que é a segmentação. Ok? Vamos, por exemplo, uma coisa básica. O cara faz uma segmentação de pneus ou uma segmentação de óleo. Há um tempo atrás, a margem média, assim, lembrando, eu estou falando de varejo e atacado aqui. O cara que vende volume, eu vou brincar de atacado, e o cara que faz varejo, eu estou falando que o cara que vende para o consumidor final. Pneu dá em média entre 6 a 10% de margem bruta, ou lucro bruto. Preço menos, o preço de compra menos a venda. Tem todos os cálculos aí, logística, etc. Então, para simplificar, cálculo bruto. 6 a 10%. Óleo de motor, em torno de 8 a 20%. Então, óleo varia muito. Qual que é essa diferença? O cliente que você vende. Então, por exemplo, se você tem um auto center e você quer ganhar dinheiro com peças, e você colocou lá que você quer ter 20% de lucro bruto para todas as peças que você vendeu. Sinceramente, você está cego. Você está surdo e você está mudo. Então você não está vendo nada, você está na outra realidade. 20% standard é reconhecer que todos os seus clientes são iguais, com as mesmas necessidades. Você começa a entender diferente. Se esse auto center é grande na região dele, ele pode ser alguém para entrar na cadeia para revender o óleo? Sim. E ele vai conseguir vender um óleo com lucro bruto de 20% hoje? Com volume? Não. Então ele vai ter que fazer o quê? Critério. Cliente pessoa física, X%, porque o cliente não tem poder de compra e compra por unidade. Distribuidores ou pequenas oficinas, ao invés de eu dar desconto de 5, eu falo que eu quero ter uma margem bruta de 15, 10, 8. Opa, eu comecei a fazer a primeira segmentação de cliente, mas eu tenho que ver lá no óleo. Se eu queria o óleo só com 20% e no meu sistema está com 20%,
Aqui vai começar o grande erro. Qual é o grande erro? Então eu fui lá, fiz a lição de casa que quase ninguém faz, eu separei carroceria, mecânica, desgaste, manutenção, acessórios, pneus, óleos e lubrificantes, marca própria, remanufaturado e boutique, que é acessórios do carro. Sempre é bom tratar como boutique. Separei. Cada um tem uma margem mínima, margem máxima e calculei quanto que eu quero de volume. Ok, eu entendi quanto uma peça pode me dar. Eu entendi quanto que eu quero por aquela peça. Eu entendi quanto que eu quero de estoque. Beleza. E eu entendi onde eu sou bom. Aqui vem muito. Por quê? Eu tenho muitos distribuidores e muitas lojas de peças que são especialistas. O cara trabalha só com peças de motor e câmbio. Ele viu que ele é bom disso, ele consegue ter preço, ele consegue ter um bom atendimento, e então ele calculou o volume e a margem que ele quer para esses dois tipos de cliente, ok? E a partir de ser especialista, ele também entendeu quais são os produtos ou peças que vale a pena ou não se esforçar de acordo com a equipe que ele tem. Mas ele, nesse link, ele está esquecendo a primeira informação, que é o parque circulante. Então ele especializou ali porque ele está tendo demanda, ele está tendo procurado, mas ele não entendeu quantos motores, quantos câmbios estão rodando ali. Ele não entendeu quanto que ele tem de participação de mercado. Ele não pegou a informação básica, às vezes, do sindicato, que talvez ele até esteja pagando ali os 5 peças, e não entendeu o tamanho do mercado dele, se ele é bom ou se é ruim. Ele está no barulho, na reverberação dos clientes, achando que o mercado está bom. Então, ele entendeu 2. Aí você vai no auto center, vende o quê? Pneus. Outros auto centers são especializados em suspensão. Aí você vê, um grande distribuidor ou uma concessionária tem competitividade em quase todas essas peças. E de estoque, ele tem tudo. Por quê? Numa concessionária, por exemplo, ele tem que atender a revisão e ele tem que atender a garantia. Então, se algum problema de motor acontecer, ele tem que ter a peça de motor. Desgaste e manutenção, que eu estou falando, o que é desgaste e manutenção? Tudo que gasta ou que se desgasta no carro por tempo ou quilometragem. Estou falando de um filtro de óleo, um filtro de ar, um filtro de ar condicionado, estou falando de um pneu, de uma correia dentada, de uma palheta. Tá? São todos itens. Ou uma peça de suspensão, um amortecedor, uma bucha, um batente. São todos itens que vão se desgastar no carro. Em algum momento você vai ter que trocar. Eles têm a previsão. Eu dei o exemplo da correia dentada, que é 60 mil quilômetros. E dei um outro exemplo de um cara que trocou a peça porque o carro estragou, pegou um buraco e etc. E trocou na verdade, nesse caso, eu estou saindo do desgaste e estou indo para manutenção. Então, as famílias de peças são chatas. Então, o cara tem que entender as oportunidades. Por exemplo, e para fechar aqui esse exemplo, entender a armadilha que o cliente caiu, que eu levantei a bola. Eu vi um caso de um cara que descobriu, por acaso, que o forro, o chão do carro, aquele forro de chão tem no teto e tem no assoalho do carro, aquele forro de assoalho. Ele descobriu que uma indústria usava aquilo lá para fazer algumas carrocerias para vender. E ele descobriu, por acaso, que o preço dele original era mais barato do que o fornecedor daquela indústria. Que na época era do Sul, terra aí do Olavo, mas ele trazia do Uruguai. E ele começou a pedir os assoalhos da concessionária. E a concessionária começou a vender praticamente 80% do estoque da montadora para aquele cliente. Porque o fornecedor trazia aquele preço, tinha um contrato de atendimento, o padrão de critério é atendido, e ele entendeu. O que é isso aí? A oportunidade. Mas você chega no gerente, que evoluiu para plano de vendas, para plano de margem, que não faz a segmentação das peças. Que família que eu vou trabalhar? Qual a margem eu quero? Quais itens eu faço uma pesquisa de preço para saber se o meu preço está competitivo? Se eu for distribuidor de peças, esse fornecedor que eu tenho uma parceria muito grande, se ele tiver fora de posicionamento de preço, talvez eu precise trocar ele para mim trabalhar essa linha, que eu tenho procura, às vezes a margem pode ser menor, mas eu tenho um faturamento bom. A partir dessa primeira segmentação, eu entro na segunda, que é a principal. Que o cálculo que eu fiz também, que apenas
32% das concessionárias que eu visitei faziam isso, que é a segmentação de clientes. Os clientes são diferentes. O volume de compras é diferente. A regularidade da compra é diferente. Em muitos lugares ele é tratado igual. Vamos dar um exemplo. Bem simples. Vamos começar a segmentação do cliente com menor poder de compra e aumentando. Eu tenho o cliente, pessoa física CPF, com menor poder de compra. Então eu tenho um preço para ele. Para ele ir para a nova fase, ele tem que comprar quantidade. Então eu tenho cliente, aí eu tenho oficina mecânica, aí eu tenho auto center, aí eu tenho loja de peças, aí eu tenho seguradora, aí eu tenho governo. Um exemplo bem simples. O que entra como oficina mecânica? O mecânico do bairro, oficina mecânica, oficina elétrica. O que entra como auto center? Uma loja que troca pneus, mexe suspensão, faz mecânica básica. O que entra como seguradora? As seguradoras e as empresas de compras das seguradoras para os veículos sinistrados. Então eu tenho toda uma segmentação. Vai variar prazo de pagamento. Por exemplo, uma oficina mecânica não parcela uma compra geralmente em 4, 5 vezes. Ela compra num boleto com algum dado de pagamento, sei lá, 10, 30 dias, 45 dias, tem um valor mínimo de compra e ela tem um crédito aprovado na concessionária ou na loja de peça, que eles dão limite. Um cliente pessoa física, para parcelar, ele tem que pagar no cartão. Uma seguradora trabalha com faixas de pagamento para cada venda, 30 ou 45 ou até 60 dias. O governo, por empenho, às vezes você pode demorar para receber do governo 90 dias, 120 dias de vender a peça para o governo. Então você tem formas de pagamento diferentes, custos diferentes e muitos gerentes tratam todos esses clientes no mesmo pacote de faturamento. Se eles estão ainda pensando no pacote de faturamento, onde eu vou chegar, ou se algum dia eu vou chegar no Customer Experience. O cliente chega no balcão, o balcão está sujo, ou o cliente liga, não tem um script bem feito, porque o gerente está preocupado se a prateleira está limpa, se a peça que ele comprou chegou, porque ele ainda não conseguiu linkar o estoque, a acuracidade do estoque, o preço, o distribuidor com aquele cliente que está na porta dele. Ele não tem. Então, peraí. É isso mesmo. Peraí, porque nós atingimos 52 minutos de live. Então deixa eu ver se eu concateno tudo, para ver se eu entendi tudo que tu falou aí, para ver se eu consigo concatenar toda essa trajetória que a gente vê até aqui. A gente vê uma evolução gigantesca no comportamento do mercado e a gente vê a necessidade do profissional de peças entender, sim, de peças, técnica, mas ele ser um homem com um olho no varejo, que eu tenho que entender de business, de varejo, de entender isso aí. Isso é um ponto. Sempre. O que paga? O que paga você, teus funcionários e dá lucratividade para o investidor? Faturamento, ou seja, você tem que vender varejo atacado ou uma prateleira limpa com chão de epóxi brilhando? Uma prateleira limpa com chão de epóxi brilhando, com uma segmentação bem feita, um time B2C e B2B bem treinados por você, principalmente, atacando cada tipo de cliente com a melhor proposta para aquele cliente, com a melhor margem, com a melhor rentabilidade. E é aí que eu quero concatenar esse negócio. Então, o que a gente vê, na verdade, é que hoje, primeiro, o cliente não vai comprar peça. Isso é uma ilusão tremenda que a gente tem, achar que o cara que está ali está comprando peça. Não está comprando peça. Se eu sou CPF, eu estou comprando tranquilidade para o meu carro. Solução. Se eu estou ali, eu estou comprando tranquilidade para o meu carro. Se eu sou CPF. Agora, se eu sou um CNPJ, e se eu sou um CNPJ pequeno, a maioria das oficinas independentes, os influenciadores, se eu sou um CNPJ, eu estou procurando duas coisas.
eu estou procurando, quando eu estou no concessionário, eu estou procurando tranquilidade para o meu negócio, porque só quem já botou uma peça vagabunda e teve que refazer todo o trabalho depois, sem o fôlego financeiro que um concessionário tem, porque uma coisa é tu dizer, eu dou garantia. Garantia qualquer um dá, até porque está na lei da Lei, garantia. Código de Defesa do Outra Consumidor. coisa é ter fôlego financeiro para cumprir com a garantia. O carro do cliente quebrou 400 quilômetros na minha oficina, o concessionário manda para uma oficina da região lá, faz um acordo entre concessionários e está resolvido. Tem um custo, mas tem fôlego financeiro. Eu tenho uma oficininha com 2 mecânicos, 3 mecânicos, eu tenho que gastar 4 mil reais num guincho, quebrou minha oficina, eu já estou quebrado. Então, assim, um CNPJ pequeno, ele busca, primeiro, tranquilidade para o negócio dele, e hoje, cada dia mais, os CNPJs pequenos querem isso, e segundo, ele quer uma margem para ele ganhar dinheiro, porque ele, se em concessionária, que a gente está no topo da cadeia, a gente, às vezes, bate lá, que não sabe rentabilizar o negócio, tu imagina muitas oficinas pequenas que o pessoal mistura conta física com conta jurídica, eles querem uma Olavo, margenzinha. aí que tá a jogada. Olha lá, você falou tudo. Esse cliente, você acabou de dizer, quais características, você colocou o número 4, que esse cliente precisa de oficina mecânica. O mecânico precisa disso. Como que eu vou atender o mecânico? Esperar que ele chegue no balcão igual o CPF? E outra coisa, se o CPF, agora vem uma brincadeira, se o CPF abre a internet, abre um Mercado Livre, qualquer, e vê que aquele preço ali está mais barato que o balcão, ou mais barato do que o mecânico que quer ganhar uma diferencinha cobrou, como é que vai ficar esse cliente? Então, esse distribuidor, essa loja de peças, essa concessionária, precisa entender muito sobre o canal de atendimento do cliente e essa diferença de preço. Por quê? Até bem pouco tempo atrás, eu acho que isso vale para todo mundo, 16% era a comissão que você pagava para o Mercado Livre e mais parte de frete. Isso é público, qualquer um que entrar sabe, então é informação tranquila de divulgar. Então um cara de peças, ele vai pagar 16% para o Mercado Livre, ok? Aí o cara abre lá no balcão, putz, eu um dia vendi uma bicicleta no Mercado Livre e vi que agora o Mercado Livre me cobrou 16%. Se esse custo é igual para todo mundo, essa peça custa 100. No Mercado Livre tá, o cara me vendeu por 100, no Mercado Livre tá 70, o cara paga 16% de comissão. O mecânico está me dizendo que essa peça é 90. O cliente vai ter dificuldade em entender o que o mecânico quer e vai ter dificuldade em entender o que a loja de peça e a concessionária quer, porque essa informação já está disponível. Então, dentro da cadeia, tanto o vendedor tem que entender como fazer abordagem, em que canais vai fazer, promoção para CPF, promoção para CNPJ, promoção por volume, promoção por canal. No Telepeças é tanto, no balcão é tanto, no e-commerce é tanto. Por quê? Você analisou custos de operações diferentes. E esse último cálculo é a cereja do bolo para fechar. Porque se chegou num gerente, um gestor, não tem ideia de parque circulante. Não tem ideia. Segmentou as peças por margens e custos diferentes. Não segmentou os clientes. E se ele não fez tudo isso, vem a diferença do custo de operação. E aí eu te fecho com uma última pergunta. Brincadeira, imagina que tu está pensando no mapa. Vamos pegar uma distância grande e uma distância pequena. Tu é uma loja de peças, para concluir. Tu é uma loja de peças, você tem um cliente do outro lado da cidade. Para ir lá e voltar, todo dia esse cliente tem uma entrega. É um cliente bom, compra bastante de você. Todo dia para tu ir lá e voltar, você gasta 1h30 com o teu entregador. Ou seja, não cobra e gasta 1h30 todo dia. Todo dia vai lá. Só que naquele bairro, naquela região, não tem mais ninguém. Aí chega um cara para analisar teu custo. Pela primeira vez, você vai analisar o custo de operação. Você descarta esse cliente que está te tomando 1h30 para ir lá e voltar. Ou você abre o mapa, para concluir, ou você abre o mapa e procura clientes ao redor daquele cara para pagar a viagem e aumentar a tua venda. Essa resposta vai ficar para a próxima, porque nós temos 3 segundos.
essa Olha, eu te provocação. falei que era pouco tempo. Pessoal, vai ter uma próxima.